Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de eletricidade básica. Meu nome é Antônio Nascimento, somos instrutores aqui da Você Solar e na aula de hoje nós iremos ver a lei de Ohm e também alguns tipos de instrumento que nós utilizamos para fazer algumas medidas elétricas. Então nós iremos ver a lei de Ohm, a utilização do voltímetro, o que é um circuito elétrico também, o amperímetro, por último, finalizando a lei de Ohm, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, nós temos o voltímetro, como o próprio nome já sugere, volt, né, que vem da unidade de medida volt, da tensão elétrica, então é feito para medir a tensão elétrica. Então é o aparelho responsável por medir a tensão elétrica entre dois pontos. E nós temos o voltímetro digital, analógico, temos alguns tipos de voltímetros também de sinalização que nós colocamos nos painéis elétricos, então nós temos diversos tipos desse aparelho. Então vocês vão encontrar aí também os voltímetros dentro de um outro aparelho que se chama multímetro, que é um aparelho que ele faz várias medições de medidas elétricas junto, somente no aparelho, então você só troca a escala. Nós veremos isso mais para frente. Então temos um multímetro aqui, primeiramente o digital, na verdade nós temos um multímetro, que aqui dentre as funções deles é a do voltímetro, então ele mede a tensão alternada, contínua, em diversas escalas. Nós temos também um outro tipo de voltímetro, que é muito utilizado nos painéis elétricos, na área de instrumentação, onde a gente precisa ter fácil acesso ao valor da tensão elétrica a todo momento. E também temos os voltímetros analógicos, que é esse ponteiro que ele caminha nesse visor, igual vocês estão vendo aqui na tela. Ele é muito utilizado em alguns laboratórios, algumas situações, nós utilizamos esse voltímetro analógico. E para utilizar o voltímetro, nós temos aqui uma bateria, temos aqui o voltímetro. Nós temos que ligar ele sempre em dois pontos. Então, como a gente viu em definição, o voltímetro é o aparelho responsável por medir a tensão elétrica entre dois pontos. Então, eu tenho que ligar ele entre dois pontos, sempre em paralelo com o meu circuito. Então, se eu for pegar as duas pontas do meu voltímetro e colocar dentro da tomada, eu estarei medindo ali a tensão elétrica entre os dois pontos, porque eu estou ligando ele em paralelo, sempre em paralelo, viu, pessoal? Então, aqui é a característica do voltímetro, eu meço a tensão em paralelo. E passando agora, nós temos o circuito elétrico, nós temos aí o circuito elétrico representado aqui pela figura. Então nós podemos ver aqui uma bateria, aqui está escrito errado, circuito, vou consertar no slide, pessoal, circuito. Nós temos aqui a bateria, nós temos os fios condutores, a lâmpada, e aqui os elétrons circulando de maneira ordenada dentro do fio condutor. Então o circuito elétrico é um circuito fechado por onde a gente tem a corrente elétrica circulando. Então, o circuito fechado onde caminha a corrente elétrica. E esse circuito elétrico aqui, então a gente consegue fazer na nossa casa de experimento, a gente consegue também representar ele de uma maneira de um desenho. Esse circuito elétrico é representado, a bateria, na verdade, ela é representada por um símbolo, os fios por um símbolo também, a lâmpada por outro símbolo, uma chave. Então a gente faz essa representação dos elementos reais no desenho para a gente conseguir desenhar e interpretar e que esse circuito aqui, esse circuito fechado aqui, ele consiga ser lido por qualquer profissional. Então por isso que é muito importante a gente utilizar a simbologia correta, porque é a nossa linguagem de quem está projetando, para quem for executar, para um circuito que eu pensei para que você execute, ou que você pense para que eu execute, a gente transforma ele nesse diagrama, que é o diagrama do circuito elétrico. Então nós temos aqui a bateria sendo representada, bola positivo, negativo, os fios condutores, aqui uma resistência. Então a gente faz esse tipo de representação. E aqui, pessoal, alguma simbologia do circuito. Nós temos a pilha, geradores, uma tomada, um fio, a lâmpada, a resistência, o motor, o interruptor aberto, o interruptor fechado, o reostato, que é uma resistência variável, o voltímetro, o amperímetro. Então aqui é só algumas simbologias que nós já conseguimos fazer bastante coisa representando no diagrama de circuitos. E também, pessoal, nós temos
a associação dos circuitos. O que é? Eu pegar diversos elementos, ligá-los de uma maneira que eu feche esse circuito depois. Então, eu tenho essas 3 lâmpadas, eu vou ligá-las de uma forma e depois ligá-las de outra. Então, nós temos primeiramente ligação em série, que é uma em série da outra. Então, eu pego o começo de uma, o final de uma, ligo no começo da outra, o final de uma no começo da outra, e assim por diante. Ligo aqui no polo da bateria. Então, aqui, ó, vocês veem que elas estão em série. Ó. Aqui eu vou falar que é o positivo e negativo, então positivo, negativo ligado no positivo, negativo ligado no positivo, e aí eu fecho o circuito. Esse circuito aqui, dessa ligação em série, ele é muito conhecido pela gente. Ele é o circuito do famoso pisca-pisca. Lembra aquelas lâmpadas de natais antigas? Eu tirava uma lâmpada, todo o resto do circuito ela apagava. Então, essa aí é a característica do circuito em série. Então, todas em série, então se uma lâmpada queimar, as outras param de funcionar imediatamente, porque eu tenho somente uma corrente que circula por todo o circuito. E do lado, eu tenho a ligação em paralelo. A ligação em paralelo já é diferente. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho a representação do fio vermelho, quando a gente tem aqui o polo positivo e o preto negativo. Então, eu ligo positivo com positivo, positivo com positivo, negativo com negativo, negativo com negativo. É diferente da ligação que nós temos aqui do lado esquerdo. E como vocês veem também pela animação, se eu tiro uma dessas lâmpadas, nada acontece com as outras 2 lâmpadas que estão atrás. Então, há uma característica desse circuito em paralelo que cada um funciona independente. Então, se uma ou 2 lâmpadas queimarem, a outra vai continuar funcionando normalmente. Então, essas 2 associações aqui, pessoal, a gente vai ver muito nos circuitos fotovoltaicos. Então, a gente associa diversos módulos fotovoltaicos em série e também em paralelo. Beleza? Então, aqui uma característica desse circuito em série é que eu somo sempre a tensão e aqui eu tenho uma corrente, somente uma corrente que circula aqui, e aqui eu tenho a mesma tensão em todas as lâmpadas e a corrente que circula nessa é diferente, e aqui, onde vocês estão vendo, é a soma dessas 3 correntes. E aqui, por exemplo, se eu tiver 30 volts aqui nessa bateria, nessa pilha, e a resistência dessas lâmpadas forem iguais, então aqui eu tenho 30. Eu vou ter 10 volts para uma, 10 volts para essa e 10 volts para essa. Então a tensão vai dividir igual. E aqui não, aqui se eu tiver 30, mesmo que elas sejam iguais, eu vou ter 30 aqui, 30 aqui e 30 aqui. Beleza? Então vamos ver agora mais detalhadamente a associação. Então aqui eu estou fazendo uma associação de baterias em série, então aqui eu estou com mais com menos, 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 e aqui eu tenho positivo de cá e negativo de cá. Essas baterias aqui elas poderiam ser uns módulos fotovoltaicos, beleza? E é assim que a gente faz a associação dos módulos em série. Então aqui eu poderia falar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos fotovoltaicos em série, com corrente nominal de 5 amperes e tensão nominal de 10 volts. O que acontece com a corrente aqui? Ela vai se manter a mesma em todo o circuito. Então aqui eu tenho 5 volts, aqui eu tenho 5 volts, 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes. Aqui eu tenho 10 volts, 10, 10, 10, 10 e 10. E aqui, entre esse ponto aqui, posso falar entre ponto A e B, aqui e aqui, eu vou ter, na verdade, a soma de todas as tensões dessas baterias. Então aqui fica 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então aqui eu tenho 60 volts e a corrente que circula aqui, 5 amperes. Pessoal, isso aqui é o que vocês precisam guardar nessa aula. Essa associação em série e associação em paralelo, porque é isso que a gente vai usar no dia a dia dos nossos módulos fotovoltaicos. Isso que é muito importante, eles vão usar isso muito, esse conceito. Então, é isso. Então aqui eu vou ter 60 volts e aqui a corrente vai ser a mesma. Já na associação em paralelo, isso vai ser diferente. Aqui eu vou conectar negativo com negativo, negativo com negativo, positivo com positivo, positivo com positivo. E eu vou ter a mesma tensão. Então aqui eu vou ter a mesma tensão aqui em todas as baterias e aqui eu vou ter a mesma tensão. Se uma dessas baterias aqui elas tivessem tensões diferentes, por exemplo, aqui 10, 10, 10 e aqui 5, essa bateria aqui, a tensão dela não ia somar com essas outras aqui. Na verdade, ela não vai somar, ela mantém a mesma, mas na verdade essa bateria aqui, ela ia se transformar como uma carga e não como uma fonte de tensão. E a mesma coisa com os nossos módulos fotovoltaicos. Se eu associo módulos fotovoltaicos com tensões diferentes,
O módulo com a menor tensão, ele deixa de ser uma fonte geradora e ele passa a ser uma carga. Então ele começa a consumir a energia dos outros módulos fotovoltaicos. Então isso aí, espero que vocês guardem isso também. Logo que na nossa aula de eletricidade básica, a gente já está começando a ver uns conceitos muito importantes dos sistemas de energia solar fotovoltaica. Tem muita gente aí que está no mercado há muito tempo e que não sabe muito bem esses conceitos. Então, pessoal, anotem isso. Então, aqui, a tensão aqui vai ser a mesma, mas, por sua vez, a corrente não. Então, eu vou ter a corrente somada. Eu vou ter a corrente dessa, mais dessa, mais essa, mais essa. Então, se aqui eu tiver 10 volts em cada bateria, a tensão aqui vai ser de 10. Mas se eu tiver aqui 5 volts, 5 amperes de corrente em cada, corrente nominal, aqui eu vou ter a soma. Eu vou ter 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, a corrente que vai sair aqui pelo ponto A e B vai ser 20 amperes e a tensão 10 volts. No caso, se eu tivesse essas características aqui, 10 e 5. Beleza, pessoal? Então é isso aí que a gente precisa saber da associação dos circuitos e é isso que a gente vai usar muito no nosso dia a dia. Passando agora para o amperímetro. Então a gente está falando de corrente, então a gente precisa de um instrumento especial também para poder fazer aferir, né, a corrente elétrica. E esse instrumento é o amperímetro. Então ele é o responsável por medir a intensidade da corrente elétrica. E assim como o voltímetro, a gente tem ele analógico e também digital. E o amperímetro, vocês vão ver que ele tem uma característica diferente. Eu preciso ligar o amperímetro em série com o meu circuito. Então, eu preciso abrir o circuito e colocar o meu amperímetro em série. Então, aqui a gente vê que nós temos o modelo do alicate amperímetro, que tem essa pinça, e essa pinça envolve o fio condutor. Assim, eu preciso abrir o circuito e colocar o fio vermelho, positivo e negativo, e no meu circuito interrompendo a passagem da corrente. Né? Então, eu tenho que descascar o fio, então isso dá um trabalho. Então, vocês vão ver aqui, ó, nesse circuito, ó. Então, nós temos aqui a bateria, a lâmpada, e aqui, em vez do fio estar direto aqui, eu tive que cortar um pedaço desse fio. Então, agora que nós já vimos todas as teorias de circuitos, o amperímetro, o voltímetro, a associação em série paralela, nós podemos estudar a lei de Ohm. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos um circuito, então nós temos aqui um amperímetro, um voltímetro e uma carga, e aqui é a fonte de tensão. O que aconteceu? A gente mediu aqui a tensão e a corrente neste circuito, então nós temos aqui um amperímetro e um voltímetro. Na verdade, observou-se que num circuito puramente resistivo, né, por elementos passivos, eu medindo a corrente e a tensão, foi observado que eu dobrando a tensão, a minha corrente também dobrava. Eu diminuindo a minha tensão, a minha corrente também diminuiria. Então, a essa razão entre a tensão e a corrente foi denominada a resistência elétrica, que é a oposição à passagem da corrente. Então, com essa razão, nós já conseguimos calcular diversas variáveis do nosso circuito elétrico. Então, nós temos aqui que resistência, corrente e tensão, e nós temos que I é igual a V dividido por R. Então, manipulando essa fórmula aqui, que é a primeira lei de Ohm, a gente consegue achar as principais variáveis do nosso circuito. E para facilitar isso aí, foi desenvolvido o triângulo de Ohm. Nada mais é que o quê? A gente desenha um triângulo, divide ele ao meio aqui e depois divide ele aqui novamente. Então, a gente vai escrever a palavra rei. Então, a gente vai começar aqui, ó. Primeiro quadradinho aqui, a gente vai escrever o R, em cima o E e aqui o I. Então, o rei é muito fácil de lembrar, né, pessoal? O que vai representar? O E vai representar a nossa tensão elétrica, a diferença de potencial. I vai ser a corrente elétrica e o R a resistência. E sempre que eu tiver em dúvida como que eu calculo a tensão, a corrente ou a resistência, o que eu faço? Eu desenho o triângulo de Ohm e com o meu dedo eu vou lá e tampo a variável que eu quero calcular. Então aqui eu quero calcular a resistência. Então eu tampo com o meu dedo a resistência e vai sobrar dividido por I. Então agora eu quero calcular a tensão.
Eu vou ter R vezes C. Tampei com o meu dedo a tensão. Então, agora eu quero calcular a corrente. E dividido por R, que é o que? Tensão dividido pela resistência. Então, pessoal, sempre que eu quiser achar alguma dessas variáveis, a tensão, corrente ou resistência, é só mentalizar o triângulo de Ohm, escrever a palavrinha Rei, e aí a variável que eu quiser encontrar eu tampo com o meu dedo. Então, a gente tem aqui no nosso circuito elétrico tensão, resistência e corrente. Então, nós queremos encontrar aqui, na verdade, a corrente. Então, eu posso desenhar o meu triângulo de Ohm. A tensão ela vai ser substituída pelo E, então eu vou ter o R, o E e o I. Então, se eu quiser calcular a minha corrente, é só eu pegar a minha tensão e dividir pela minha resistência, R, E e I. Dá para mentalizar. Então, com a prática, a gente consegue gravar isso aí muito mais tranquilamente. Então, aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha tensão dividida pela minha resistência, eu vou ter 24 dividido por 12, uma corrente de 2 amperes. Então é isso que eu tinha para passar para a aula de hoje. Vou deixar um exercício para vocês praticarem. O meu muito obrigado e até a próxima aula.